curiosidades sobre a gente. Eba! Eu vou gravar esse vídeo com minha voz porque eu tava muito animada pra gravar ele. E eu fiz um roteiro inteiro de curiosidades. E eu só quero deixar logo claro que nenhuma das curiosidades que eu vou botar nesse vídeo, relatos, fatos, qualquer coisa, elas foram pensadas, tá bom? E pensadas diretamente também para o futuro. Então, não inventei na hora. A maioria também foi inventada entre aspas, né? Foi feita há muito tempo. Então, é só isso mesmo. E se vocês estiverem escutando qualquer outro barulho, por exemplo, de um caderno, é porque eu estou com um caderno para ver. Então, a gente já pode começar, tá? E eu vou começar assim que esse vídeo der 1 minuto. Calma aí. Prontinho. Agora sim, não, eu não tô forçando minha voz, tá? Minha voz é assim mesmo. Talvez esteja meio coisada por causa que eu tô gravando pelo celular, né? Mas tudo bem. Ignorem os barulhos de fundo. Primeiramente, a gente pode começar com o que eles trabalham, porque eles trabalham. E as únicas pessoas que trabalham são a Priscila e a Pietra. A Pietra não trabalha porque ela é criança e a Priscila, ela precisa ficar em casa. Não foi a opção dela, tá, gente? A gente pode começar com a Melissa. Que a Melissa, ela acabou de sair da escola e ela vai pra faculdade de enfermagem, porque sempre foi o sonho dela desde criancinha. A Moon, ela vai fazer faculdade de farmácia. Gente, se você escutar alguma criatura gritando 6-7 no final do vídeo ou em qualquer momento, é minha irmã, tá? Ignorem. Vamos direto pra Elizabeth, que ela já tem 23 anos. Eu não lembro se é 22 ou é 23, mas acho que é 22. Tudo bem. Ela trabalha com sites de venda. Muitas vendas, sabe? Muitos sites e muitas vendas. Que o povo simplesmente contrata ela por um tempo e depois volta, sabe? O Caio, ele cursou, eu não lembro se ele cursou ou fez faculdade de TI, mas ele trabalha para uma empresa e a cada 5 anos ele viaja para fazer mais curso, para aprender mais em outros lugares. Sinto muito se tem alguma informação errada. Eu não estou formada e nem fiz nenhum curso, tá? Então, eu não tenho como saber, mas tudo bem. Eu poderia ter pesquisado um pouquinho mais, mas a gente releva isso. Porque todo mundo erra. Vamos continuar. A Ryuko, ela... Sim, eu deixei ela bem pra os últimos mesmo. Não tem problema, não. A protagonista sou eu mesmo, não é ela. Continuando. O avô dela tá morto há alguns anos, antes mesmo dela ser maior de idade, e ele deixou a biblioteca dele no nome dela para quando ela fizesse 18 anos. E hoje em dia ela trabalha lá. Ela trabalha 12 horas no fim de semana, mas é mais tranquilo porque é uma biblioteca, mas ela não é muito, sabe, movimentada lá, mas tá tudo bem. E ela trabalha quando precisarem dela nos dias da semana. Mas também é mais moderado, porque como não tem muita gente que vai lá, então é bem tranquilo. E vamos logo pular para o Cacau. Eba. Ele fica ajudando a Ryuko na biblioteca, arrumando as coisas, essas coisas. Além de ele também ter feito curso de gastronomia. Pra quem não sabe o que é gastronomia, porque há muito tempo eu também não sabia. Mas eu descobri o que era gastronomia faz pouquíssimos anos, mas faz. É comida, simplesmente comida. Como preparar, como sei lá o que faz tal coisa. É isso. Agora a gente já pode passar para as curiosidades de verdade, tá bom? Como, por exemplo, o Cacau, ele é pai integralmente de 4 crianças. Um adulto e 3 crianças, no caso, né?
uma adulta, uma criança e duas adolescentes. Gente, eu não vou cortar essas partes, tá? Sinto muito, vai ficar com um erro de português mesmo. E as filhas deles se chamam Pietra, Ryuko, Melissa e Imon. A Pietra está numa fase que, tipo assim, quando a Melissa e a Imon faz alguma coisa de errado, e o Cacau vai ir lá brigar, porque é ele que cuida delas praticamente toda a hora. Ele que faz a comida delas, porque nenhuma delas sabe cozinhar. Quer dizer, a Ryuko, por ser já uma adulta, ela faz sim a própria comida dela quando ela quer, mas ela não sabe muito bem mexer nas coisas porque ela é uma adulta irresponsável. A Melissa e a Moon, elas não sabem fazer muita coisa porque elas ainda são menores de idade. Por isso, o resto da casa, que é maior de idade, não deixa elas cozinharem muito. Porque eles já são adultos e elas ainda adolescentes e eles acham meio injusto. E a Pietra, é simplesmente criança, 7 anos, gente. É, só isso mesmo. E ele cuida delas muito, 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 como um pai mesmo, sabe? A Elizabeth, esse daqui eu acho que ninguém ia pensar esse. Mas a Elizabeth tem problema no joelho. Então, no vídeo de Sunday Morning, deixa eu botar aí pra vocês verem. No trecho que eu mostrei, dá pra ver que a Elizabeth, ela ia se abaixar. Mas o Caio impediu por um milésimo de segundo. E tá tudo bem. Porque ele tenta não fazer ela se abaixar muito, porque não é que dói. Coisa, sabe? Acontece um negócio lá, eu não sei explicar muito bem. Se eu tivesse com a minha pesquisa aqui, eu saberia explicar melhor. Mas simplesmente ele não gosta muito, que ele não deixa ela se abaixar muito. E é isso. A Ryuko tem problema para comer. Isso mesmo, deixa eu explicar pra vocês. Uma vez, ela ficou quase 2 dias inteiros sem comer. Ela tava com um pouquinho de fome, tá, gente? Bem pouco, mas ela tava. E não venham me falar que isso é impossível, porque eu já passei por isso, tá bom, queridos e queridas? Eu ficava muito tempo sem comer porque eu não tinha fome, simplesmente. Então, eu só deixava pra lá e não comia, mas eu me obrigava depois a comer. E é isso, né? O Cacau, ele ama tirar foto dela comendo, porque parece um evento raro. Então, ele tem uma pasta na galeria dele somente dela comendo. E é muita foto, muita foto, muita foto. Porque ele tirou há anos. Ele tira essa foto há 1 ou 2 anos, eu não lembro. E é isso. O nome da Priscila não é Priscila. Quer dizer, é Priscila, mas Priscila é o nome do meio dela. Não, ela não tem nome composto. O nome dela é Karina. Mas ela gosta muito do nome Priscila, porque era como a mãe adotiva dela chamava ela. Hoje em dia a mãe adotiva dela chama ela de Karina porque ela acostumou. Mas ela gostava muito de chamando ela de Priscila. Então ficou por isso. E sim, falando sobre ela tem 6 graus, 6, não é 100, em iniciativa, aquele meme lá. Não, ela tem 6 graus de miopia. Mas ela anda pela casa deles como se ela simplesmente não precisasse de óculos nem lente. E o povo suspeita muito. Porque, tipo assim, parece que é mentira. Do tanto que ela anda bem, do tanto que parece que ela não é dependente daquele óculos. A Ryuko tem 1,45 m de altura. Eu sei que parece pouco. Parece que eu queria só fazer ela muito fofa, sei lá o que. Fazer ela meio pick-me, sei lá. Mas a iniciativa era pra fazer uma mulher mais alta. Não fofa e nada. E quando eu fiz isso, deu ela. E deu errado, né? Mas eu achei ela tão bonitinha que eu resolvi simplesmente deixar ela lá e eu gostei. Simplesmente assim. Sim, eu tô gravando outro áudio só pra dizer que é genética, tá, gente? Não é por nada não, mas
é genética. A mãe dela é muito baixa, o pai dela é muito baixo, a avó dela é muito baixa. Então, simplesmente sim, genética. O Cacau, ele perdeu o contato com os pais dele muito cedo e foi sem querer. Porque quem não sabe, o Cacau fugiu de casa porque ele passava noites em claro cuidando da irmã dele, que é super pequena, tá bom? Então, ele não ia pra escola. Ele parou de ir pra escola quando a irmã dele nasceu. Ele passava noites em claro, acordado por causa dela e tudo. E como tava fazendo muito mal pra ele, ele simplesmente pegou as coisinhas dele quando os pais estavam fora e fugiu. Fugiu, deixou a criança, botou a criança pra dormir, já tendo tomado a mamadeira, trocado a fralda, sabia que eles iam voltar rápido, simplesmente pegou as coisas dele e saiu, sabendo que a irmã dele ia ficar viva. E hoje em dia ele tem contato com a irmã dele, mas os pais dele, ele perdeu o contato sem querer quando ele fugiu de casa, porque ele ainda era muito dependente dos pais. Então, ele ainda falava as coisas pra eles. Mas ele não mandava a localização só por um motivo muito plausível. E ele só mandava aquela localização se ele já não estivesse naquele lugar, pra nunca acharem ele. A Melissa tem alergia a gatos. Sim. Pra quem não está há muito tempo nesse canal ou nunca esteve no meu antigo, eu quero dar uma explicada. O Cacau inicialmente era um gato, simplesmente um gato. Não existia pessoa nem nada, ele era só um gato. E então, ele tinha uma irmã. E inicialmente a minha tentativa esses dias era botar a irmã dele, que continuaria sendo gato, só pra ser o gato da Ryuko mesmo, simplesmente. Mas deu errado, tá? Eu não vou botar porque ela é alérgica a gatos e não faria nem um pouquinho de sentido, né? Falando um pouco da alergia a gatos, que não teremos gato, a Pietra está proibida de ter animais depois que ela matou um porquinho da Índia de tanto ele comer. Eu posso fazer um desenho explicando como era, como o bichinho ficou um balofo. E, tipo assim, simplesmente proibiram ela. Ainda podem ter bichos naquela casa? Sim, podem. Mas não podem ser dela. Ela não pode alimentar eles. E simplesmente isso, Vamos falar sobre a vida deles. Os únicos personagens, tirando o Caio e a Elizabeth, que já namoraram, foi a Melissa e o Hiroshi. Hiroshi é Cacau. Eu só falei isso pra vocês saberem falar o nome dele. Então, sim, Cacau é apelido, tá? E se vocês quiserem, depois eu trago um minifilme ou só um shorts mesmo, mostrando os ex-namorados e namoradas deles, tá bom? A Elizabeth e o Caio são muito ciumentos. Então, sempre que eles estão em público, eles sempre evitam, no máximo, até mesmo encostar em outras pessoas. Porque, tipo assim... E menos em casa, né? Na casa deles. Porque eles conhecem tudo, mas não tem esse negócio de ficar com ciúmes, não. E teve uma vez que um cara começou a dar em cima da Elizabeth. O Caio ficou com tanta raiva. Gente, eu falo isso como se eles fossem pessoas reais. Porque pra mim eles são sim, tá? Eles fazem parte da minha vida inteira. Todo lugar que eu tô, eles estão lá. Então, deixa eu falar. Continuando. O Caio, ele ficou com muita raiva. E mesmo eles estando ali pra fazer uma coisa muito importante, ele simplesmente pegou a mão da Elizabeth e saiu. Eu vou falar as coisas um pouquinho mais rápido agora. Como, por exemplo, Hiroshi usa óculos porque ele tem astigmatismo. Hiroshi é Cacau, reforço novamente. A Ryuko e a Moon sempre se escondem juntas na hora de gravar os shorts, porque elas não gostam, porque elas sempre estão muito cansadas. Então, elas sempre se escondem juntas antes das gravações, mesmo quando elas parecem mais
felizes, essas coisas, e parecem animadas, elas sempre estão muito cansadas. E elas simplesmente apagam depois das gravações. Tipo, no sofá. Elas não têm coragem de ir pra cama delas também, tá? Elas dormem no sofá. E quando vão pra cama, elas vão dormir juntas também, tá? Socorro. Não era pra falar essa parte, mas soltou. E deve ser também porque a gravação dos shorts, além da vida real, no mundo deles também, leva de 4 a 12 horas. O que é normal na vida real também, porque eu passo, de vez em quando, uma semana projetando um shorts só, tá bom? Então, me respeitem, galera. Eu dedico minha vida a vocês, tá? A Melissa tem pré-diabetes por genética também, porque a mãe dela tinha diabetes. O Caio e a Elizabeth também, eles passam o dia todo praticamente brigando, porque a Elizabeth quer ter filhos no futuro e o Caio não quer ter essa responsabilidade de outra vida além da dele. A Pietra é tratada como a dona daquela casa. Então, todos os passeios que fazem em grupo é sobre ela, não sobre normalmente ela, mas ela tá no centro. A gente, tipo, por exemplo, a Ryuko vai falar, tipo assim, a gente não vai naquela cafeteria porque a Pietra gosta mais daquela, então eles vão pra outra. A gente não vai naquele parque porque a Pietra tá com machucado e não consegue correr, então eles não vão no parque. E é sobre ela, simplesmente, tudo sobre ela. Começando a apresentar a Priscila como Karina, então, Karina e Pietra foram adotadas quando a Pietra era criancinha, muito criancinha, tá, gente? Neném. E a Priscila, Karina, já era adolescente por uma mulher rica, mas não tão rica, tá, gente? Tipo, rica. Normal. Classe média alta, pobre premium plus. Pronto. Mas elas não recebem dinheiro nem nada, até porque o dinheiro da mãe dela é pra mãe dela. E sim, só isso. E elas também conseguem o próprio dinheiro. A Elizabeth já teve chance de voltar para o céu. Mas ela tinha acabado de ser expulsa. E ela já tinha arranjado uma casa que era na da Karina e da Pietra. E então, ela, num momento de frustração, não sei como é que fala, ela agiu pela raiva e negou. Hoje em dia, ela se arrepende um pouco, mas depois de um tempo, ela tá esquecendo isso, ela não tá mais pensando nessas coisas, tá? Logo falando, um recadinho pra vocês. Foi o caderno que caiu, depois eu pego. Vou falar uma coisa. Me julguem, tá? Eu sim trato meus personagens como se fossem pessoas reais. Eu falo deles como se eles fossem pessoas reais e eu estivesse na mesma casa que eles. E eu tô pouco me lixando, tá bom? Até porque eu sou completamente viciada nas coisas que eu mesma crio, porque eu acho tudo divo, tá bom? Então, sim, simplesmente sim. É a vida, gente. Na escola, o povo fica perguntando o nome deles e, obviamente, não falam. Já falaram que o Caio era gay. Não que eu tenha um problema com isso, né, gente? A homofobia é uma coisa muito feia. Eu odeio homofobia. E vamos falar 2 curiosidades sobre mim. Deixa eu pegar meu caderno porque eu escrevi elas, mas eu esqueci qual era. Vamos aqui. Sim, eu já tava falando dessa. Eu sou viciada nos meus próprios personagens. E, tipo assim, eu passo o meu dia inteiro pensando em edit sobre eles, vídeos, ideias, simplesmente assim, desenhos, tudo. E eu já deixei muitas vezes de ir pra vários lugares legais, porque eu simplesmente tava pensando em ideia de vídeo ou fazendo vídeo e eu já parei, por exemplo, na casa da amiga da minha tia, eu já parei simplesmente de conversar, de jogar, de conviver lá naquela casa, simplesmente pra gravar um vídeo que foi deletado, tá?
Mas depois... Não tá deletado não. Ainda tá na minha galeria. Depois eu vejo se eu consigo postar eles, tá? Então, vamos lá. A segunda... Deixa eu ler aqui, peraí. Sim, eu sempre quero tudo perfeito. Então, eu tenho 1001 ideias de vídeos. E eu já deletei muitos vídeos. Muito mais do que vocês pensam que eu já deletei. E eu consigo fazer muita coisa, mas eu não tenho tempo pra essas coisas porque eu tenho vida, tá? Eu acho que é isso, gente. Obrigada pra as pessoas que... Eu não sei se tem legenda esse vídeo, tá? Mas espero que vocês tenham botado legenda, porque eu não vou botar, tá? Se virem. Então, continuando, eu agradeço muito quem viu esse vídeo. Eu peço, por favor, que se você chegou até aqui, bota um comentário, tá? E um like também. Não é pra monetizar, até porque eu não ganho dinheiro ainda. É só pra engajar mesmo, tá? Eu simplesmente assim. Você pode só um comentário, pelo menos. O like é o de menos, mas mais um comentário. Like também, tá? Eu tô meio travada nisso, mas tá tudo bem. É porque eles chegam em mais pessoas quando vocês fazem isso. E o meu sonho é voltar para a mesma quantidade de inscritos que eu tinha no outro canal. Talvez mais, mas isso é um sonho meio longe. Então a gente deixa pra lá um pouquinho, tá? E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido aqui. Muito obrigada mesmo. Você pode comentar qualquer coisa, qualquer coisa. Até se você tiver sem ideia do que comentar, você escreve. Eu estava sem ideia do que comentar. Oi. Pronto. Já da gente, muito obrigada. Só de ver até aqui também. Muito obrigada. É um sonho meu estar aqui com vocês. E é isso. Por favor, não me deixe. Eu amo vocês muito, 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 muito. Se vocês estivessem aqui do meu lado, Jesus. E o pior é que eu poderia estar brincando, tá? Mas eu não tô. Eu dou minha vida por vocês. E eu não estou brincando, é sério mesmo. Vai ter mais vídeos longos. Eu já projetei muitos. Eu vou fazer roteiro. Eu vou fazer um bocado de coisa. Desculpa por esse barulho. Tá? Porque eu tô indo de um canto pra outro da sala porque eu tô meio nervosa. Aí... Eu amo muito vocês. É só isso, tá? Beijo, beijo. Tchau!